Você provavelmente já deve ter escutado a expressão "eu tenho um paladar infantil". Essa expressão faz uma referência que o paladar infantil está diretamente ligado com alimentos ultraprocessados, por exemplo, doces, balas, salgadinhos de pacote, refrigerantes, tá? Esses alimentos que são muito processados, ricos em açúcares. Então, qual é o perigo dessa referência, né? Essa imagem que é passado em relação ao paladar das crianças induz os adultos a utilizarem cada vez mais esses produtos na rotina dos seus filhos. E em que isso resulta? Isso resulta em uma criança doente, tá? E, consequentemente, adultos doentes que vão depender de medicamentos, de tratamentos longos, invasivos, de uma imunidade mais baixa. Quando uma criança ou um adulto que tem esse tipo de alimentação adoece, por exemplo, o tempo de recuperação ele tende a ser mais longo. E isso eu falo baseado na minha própria experiência. Eu fui uma criança que consumiu todos esses alimentos, porque qual era a visão dos meus pais na época? Eles queriam me dar o melhor, obviamente. E o que a mídia faz? A mídia faz propagandas muito interessantes, induzem os adultos de que aquele produto ele é o melhor, é o melhor investimento que você está fazendo, né? É muito mais prático, é muito mais saboroso. E meus pais, como muitos, né, queriam que eu tivesse esse melhor. E as crianças também, quando têm contato com essa mídia, elas são muito influenciadas, porque aquele produto tem um rótulo que tem um personagem favorito, ou tem uma promoção interessante, que tem um brinquedo que a criança quer muito agregado àquilo ali, né? Então, a mídia coloca aquilo como algo muito incrível e indispensável para o dia a dia de uma criança, de uma família, né? Então, como consumidora desses produtos, eu era uma criança que tinha diversos casos de infecções durante o ano. O meu tempo de recuperação era muito longo, precisávamos recorrer a antibióticos, a outros medicamentos, né? Então, isso ao longo do tempo foi acabando com minha saúde intestinal principalmente. E na vida adulta não foi diferente. O reflexo, as consequências que eu tive na minha vida adulta foram tudo reflexo da minha alimentação ao longo da minha infância, né? Então, na vida adulta, eu também continuei com alguns hábitos que me levaram, por exemplo, a perder a minha vesícula, né? Com 30 anos eu precisei fazer uma cirurgia de retirada de vesícula, porque durante todo esse tempo o meu organismo ele foi caminhando para desenvolver problemas, né, como esse. Então, eu comecei a fazer essa reflexão do quanto a alimentação impacta na saúde do ser humano, né? E o mais importante é que nós hoje somos uma soma dos hábitos que nós tivemos do passado. Então, se uma criança ela passa a se alimentar bem desde da sua infância, desde a sua introdução alimentar, logo no futuro ela será um adulto saudável. Então, quando os meus filhos nasceram, eu optei por fazer diferente. Eu estudei muito sobre alimentação. Eu tomei uma decisão muito importante de que açúcar não seria algo que seria colocado para eles. Nas diretrizes, a gente geralmente recebe uma recomendação de que açúcar a partir de 2 anos. Só que eu optei por não oferecer de forma alguma, né?
Então, às vezes a gente ouvia pessoas falar, mas ele deve sentir um gosto tão ruim nesse alimento, sem açúcar. E a verdade é a seguinte, nenhum ser humano vai sentir falta do que nunca experimentou, não é isso? Então, eu continuei a seguir e a minha tendência foi aprender cada vez mais e só melhorar, né, esses conceitos que eu tinha ali no início. Então, hoje eu tenho um filho de 7 anos, um de 5 e um de 2, que de fato nunca é, tiveram açúcar incluído na sua alimentação. Nós vamos até um mercado, eles não conhecem essas balas famosas, Fine, eles na verdade nem sabem o que é, né? Eles nunca comeram um salgadinho de pacote, nunca tomaram esses iogurtes cheios de corantes, tá? O que eles conheceram ao longo do tempo foi pão de padaria, tapioca, cuscuz, alguns grãos. Na alimentação deles, a gente hoje está priorizando ter uma base ali de carne com gordura, seguido por frutas, complementando também com iogurte, mel e isso tem funcionado muito bem, tá? As viroses, elas são algo que a gente não está totalmente livre, claro, né? Claro que crianças têm contato ali com outras crianças, acabam se infectando de algum vírus, alguma bactéria do ambiente, né? E essas infecções aparecem. Só que a diferença é que eles nunca necessitaram de tratamentos com medicamentos, principalmente com antibióticos, né? Então, eu atribuo tudo isso, em primeiro lugar, né, a Deus e, em segundo lugar, a uma alimentação que a gente priorizou por alimentos mais naturais. Num primeiro momento, essa implementação dessas mudanças na alimentação, elas podem parecer um pouco difícil, tá? Mas a dica que eu dou para você, pai, mãe, é que comece por você, porque o seu filho ele aprende pelo exemplo. Então, se você é uma pessoa que é ativa, faz atividades físicas, procura ter uma alimentação de qualidade, consequentemente o seu filho vai seguir os seus passos. Agora, não tente fazer mudanças só para o seu filho e continuar tendo maus hábitos, tá bom? Porque o seu filho vai, logicamente, querer seguir os seus passos. Então, essa mudança não vai ser bem sucedida. Então, eu precisei primeiro fazer todas essas mudanças na minha vida, na vida do meu marido, para que eles chegassem, tivessem ali essa realidade, tá bom? Aqui ao lado, eu vou colocar o exemplo aqui da nossa rotina com a alimentação para poder inspirar você aí na sua casa, tá bom? Basicamente, a alimentação deles é feita no café da manhã, com ovos, alguma carne, queijo, e aí depois disso tem as frutas, tá? A gente procura variar nas frutas, a gente também inclui iogurte, inclui mel, tá? Que são alimentos que são ricos em proteínas, gordura, fibras, tá certo? Que vai dar ali uma saciedade para eles, porque quando uma pessoa tem uma alimentação mais rica em açúcar, a tendência é que ela sinta fome num curto espaço de tempo e ao longo do dia faça muitas refeições. Então, a criança, como ela tem um metabolismo muito acelerado, tá? A gente precisa dar para essas crianças o suporte ideal para que elas se nutram e consigam ali desenvolver, consigam ali crescer bem, tá bom? Então, esse é um exemplo da alimentação dos meus filhos no dia a dia, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, tá? Se você não é inscrito, se inscreva,
Ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!